A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida. Não é fácil falar sobre isso, mas sei que muitas irmãs podem estar passando por algo parecido e precisam ouvir que Deus não nos abandona. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo e no tempo certo Ele age. Eu nasci e fui criada na Irmandade. Meus pais sempre foram servos fiéis, meu avô era ancião, e desde pequena aprendi a amar a obra da piedade. Cresci ouvindo os hinos, participando das reuniões e, acima de tudo, aprendendo a confiar em Deus em todas as coisas. Quando cheguei à idade de me casar, muitos irmãos pediram minha palavra, mas eu orava: Senhor, se for da tua vontade, mostra-me o caminho. Foi então que conheci o Lucas. Ele era um irmão dedicado, sempre presente nas reuniões, ajudava nas obras e tinha um jeito tranquilo que me passou segurança. Meus pais aprovaram, a Irmandade apoiou, e nós nos casamos na bênção de Deus. No começo, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, trabalhador, e eu me esforcei para ser uma boa esposa, como a palavra ensina, submissa, cuidadosa com o lar, sempre buscando agradar ao Senhor. Mas com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Pequenos detalhes, como ele chegar tarde sem explicação, o celular sempre virado para baixo, e uma certa distância que não existia antes. Eu orava, pedia a Deus que me desse paz, mas no fundo sentia que algo não estava certo. Uma vez perguntei a ele com todo carinho: Lucas, tem algo que você precisa me dizer? Ele negou, disse que era só cansaço do trabalho, e eu, como boa esposa, acreditei. Até que um dia, depois de muito orar, senti no coração que precisava buscar uma resposta. Não era desconfiança, era uma certeza que Deus estava me mostrando algo. Resolvi fazer um teste simples, daqueles que as irmãs mais velhas ensinam. Coloquei um pouco de açúcar no bolso do casaco dele antes de lavar. Se o açúcar derretesse, significaria que ele tinha estado em lugares onde não deveria. Parece coisa pequena, mas irmãos, quando tirei a roupa da máquina, o açúcar tinha sumido. Meu coração gelou. Eu não queria acreditar, mas Deus estava me mostrando a verdade. Naquela noite não consegui dormir. Ore a Deus com lágrimas: Senhor, se isso for verdade, me dá forças para agir. Não quero viver numa mentira. E foi então que no dia seguinte, uma irmã da Irmandade, sem saber de nada, veio até mim e disse: Ana, eu vi o Lucas ontem em um lugar que não era certo. Não quero te magoar, mas achei que você deveria saber. Irmãos, ali eu caí em mim. Não era inveja, não era fofoca, era Deus usando uma irmã para me alertar. Conversei com meu pai, que orou comigo, e juntos decidimos que eu precisava me afastar até que as coisas ficassem claras. Não foi fácil, mas a paz que Deus me deu não tinha preço. Hoje, depois de muito choro e oração, estou reconstruindo minha vida. Não guardo raiva, não desejo mal a ninguém, mas aprendi que quando Deus mostra, não podemos fechar os olhos. Ele não nos deixa no escuro. Se você está passando por uma situação parecida, não tenha medo de buscar a verdade. Ore, peça direção e confie que Deus vai te guiar. Deus não nos abandona. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração, e no tempo certo age. Se este testemunho tocou seu coração, comenta aqui. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:05. A paz de Deus, meus irmãos. Depois que compartilhei essa primeira parte do que passei, muitos de vocês me procuraram, querendo saber como seguir em frente. Então, hoje vou contar como Deus foi me guiando, passo a passo, depois daquele momento tão difícil. Quando me afastei do Lucas, não foi por ódio, mas por necessidade. Meu coração estava partido, mas eu sabia que não podia tomar decisões na carne. Meus pais me acolheram como sempre fizeram, e meu pai, que é ancião, me lembrou: Filha, Deus não nos deixa sem saída. Mas precisamos esperar nele. E foi o que fiz. Não corri atrás de respostas, não fui atrás de brigas. Só orei: Senhor, se foi o Senhor que uniu, que o Senhor também separe com justiça. Mas se eu estou enganada, me mostra. Os dias não eram fáceis. Às vezes acordava com um aperto no peito, pensando: será que eu errei? Será que deveria ter tentado mais? Mas toda vez que essa dúvida vinha, Deus me falava de alguma forma. Uma vez estava lendo a Bíblia e caiu em Marcos 10:09. O que Deus ajuntou não separe o homem. Aquilo me doeu, porque eu sabia que se Deus tinha unido, não era para ser desfeito assim. Mas ao mesmo tempo sentia que algo não estava certo. Então pedi a Deus: Senhor, se o Senhor uniu, restaura. Se não, me dá força para aceitar. Foi quando numa noite tive outro sonho. Desta vez não era o varão dourado, mas uma porta se fechando devagar. E uma voz dizia: Não é mais aqui, filha. Eu tenho outro caminho para você.
Acordei com uma certeza no coração, não era para voltar. Não por teimosia, não por orgulho, mas porque Deus mesmo estava me mostrando que aquela porta tinha se fechado. Claro que não foi fácil aceitar. Chorei muito, questionando: por que, Senhor? O que eu fiz de errado? Mas com o tempo entendi que não era sobre mim. Às vezes, Deus permite que passemos por coisas difíceis não porque merecemos, mas porque Ele está nos preparando para algo maior. E foi assim que comecei a enxergar que mesmo na dor, Deus estava me moldando. Meus pais foram meu porto seguro. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: Ana, não guarde amargura. Perdoa não por ele, mas por você. Porque o perdão é que vai te libertar. E ela tinha razão. Não foi do dia para a noite, mas aos poucos consegui soltar aquele peso. Não porque eu fosse forte, mas porque Deus me deu essa graça. Um dia, uns meses depois, encontrei o Lucas na comum. Não foi fácil, irmãos. O coração acelerou, as mãos suaram, mas senti uma paz que não vinha de mim. Ele tentou conversar, disse que tinha se arrependido, que queria uma chance. Não vou mentir. Uma parte de mim queria acreditar, mas então me lembrei do sonho, da porta fechando, e soube que não era da vontade de Deus. Então só disse: que Deus te abençoe, Lucas. Eu oro por você. E segui meu caminho. Alguns podem pensar: mas e se fosse a vontade de Deus? Irmãos, quando a gente busca a Deus de verdade, Ele não nos deixa na dúvida. Ele fala seja pela paz no coração, seja pelas circunstâncias, seja pelos irmãos que Ele coloca no nosso caminho. E foi assim que tive certeza, não era para voltar. Hoje não tenho mais raiva. Não tenho mais aquela dor que apertava o peito. Tenho sim uma cicatriz, mas também tenho a certeza de que Deus esteve comigo em cada lágrima. Aprendi que às vezes Deus fecha uma porta para nos proteger, não para nos punir. E que mesmo quando não entendemos, Ele sabe o que faz. Se você está passando por uma separação, um divórcio, ou qualquer situação que te faz questionar se Deus ainda está contigo, eu quero te dizer: Ele está. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos, Ele está agindo. Não desista de buscar a Ele. Não feche o coração para a sua voz. E se você, irmão ou irmã, está em um casamento difícil, ore. Peça a Deus sabedoria. Não tome decisões na carne, não haja por impulso. Busque a direção dele, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Deus não nos prometeu uma vida sem dores, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. E isso, irmãos, faz toda a diferença. Se este testemunho te tocou, comenta aqui. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a vida de cada um que está lendo estas palavras. E lembre-se, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 1, 2, 6, 5. Que a paz de Deus esteja com vocês. Mas antes de encerrar, quero compartilhar algo que aprendi nesse caminho. Porque, irmãos, não é só de dor que vive um testemunho. É também das lições que Deus nos ensina quando achamos que não temos mais forças para aprender. Depois que tudo aconteceu, eu me senti como aquele salmo que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1, mas naquela época eu não enxergava assim. Eu só via o que tinha perdido. O sonho do casamento, a confiança, a segurança. Achava que minha vida tinha virado um deserto. Mas Deus, na sua infinita bondade, começou a me mostrar que mesmo no deserto Ele provê. Mesmo quando o caminho parece sem saída, Ele abre uma brecha. Foi numa dessas noites, depois de muito chorar, que minha mãe me chamou no quarto. Ela sentou na beira da cama, segurou minha mão e disse: Filha, você sabe por que a gente passa por essas coisas? Eu balancei a cabeça porque não tinha resposta. Ela continuou: Não é porque Deus nos abandonou. É porque Ele está nos preparando para algo maior. Às vezes Ele permite que a gente passe pelo fogo para purificar o que tem dentro da gente. Para que quando sairmos, sejamos mais fortes, mais cheios dele. Aquelas palavras me marcaram. Porque era verdade. Eu tinha me apegado tanto à ideia de um casamento perfeito, de uma família que todos admirariam, que esqueci que a vontade de Deus não é sempre a nossa vontade. Às vezes Ele permite que nossos planos desabem para que a gente aprenda a confiar só nele. E foi assim que comecei a reconstruir. Não foi fácil. Teve dias que eu acordava e a primeira coisa que vinha na mente era a traição, a decepção. Mas eu aprendi a levar isso a Deus em oração. A cada manhã eu falava: Senhor, hoje eu entrego isso nas tuas mãos. Não quero carregar esse peso sozinha. E aos poucos, a dor foi ficando mais leve. Não porque o que aconteceu deixou de doer, mas porque Deus me deu forças para suportar. Um dia, minha irmã me convidou para ir com ela numa visita a uma irmã da comum que estava doente. Eu não queria ir. Ainda me sentia envergonhada, como se todo mundo soubesse da minha história e estivesse me julgando. Mas ela insistiu: Vem, Júlia.
Às vezes, quando a gente sai do nosso canto, Deus usa a gente para abençoar alguém. E eu fui. Chegando lá, encontrei uma mulher que estava passando por um problema ainda maior que o meu. Ela tinha perdido o marido num acidente, e agora criava 3 filhos sozinha. Mas apesar de tudo, ela sorria. Ela falava de Deus com uma fé que me deixou sem palavras. Quando ela segurou minha mão e disse, irmã, Deus não nos dá um fardo que a gente não possa carregar, foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Aqui, irmãos, eu entendi uma coisa, a dor não é para nos destruir, é para nos transformar. Aquela irmã, com toda a luta dela, tinha algo que eu ainda não tinha, paz. Não a paz que o mundo dá, mas aquela paz que só vem de Deus. E foi ali que eu decidi, não ia mais viver como vítima. Ia deixar Deus usar minha história para abençoar outras pessoas. Comecei a participar mais das reuniões. Não ficava mais no canto, com medo do que iam pensar. Comecei a cantar nos hinos com mais fé, a orar com mais convicção. E aos poucos, Deus foi restaurando minha alegria. Não da noite para o dia, mas passo a passo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Vejo como Ele usou até as coisas ruins para me aproximar dele. Porque no fundo, era isso que eu precisava, entender que minha felicidade não dependia de um homem, de um casamento, de uma aparência perfeita. Minha felicidade verdadeira está em Cristo. E sabe, irmãos, Deus ainda tinha uma surpresa para mim. Não era um novo casamento, não era um milagre espetacular, era algo muito maior, a certeza de que mesmo sozinha eu não estava só, porque Deus nunca nos deixa. Mesmo quando a gente acha que está abandonada, Ele está ali, quietinho, trabalhando no nosso coração. Hoje eu oro por aquele que um dia foi meu marido. Não com amargura, mas com compaixão. Porque eu também já estive perdida, e sei que só Deus pode mudar um coração. E se um dia ele voltar para os caminhos do Senhor, que seja pela misericórdia dele, não pela minha raiva. Se você está lendo isso e pensa que sua vida acabou, eu quero te dizer, não acabou. Deus ainda tem um plano para você. Talvez não seja o plano que você sonhou, mas é o plano dele. E isso é melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, irmão, irmã, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não tem mais jeito. Levante a cabeça, ore, busque a Deus de todo o coração. Porque Ele ouve, Ele vê, e no tempo dele, Ele age. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém. Se este testemunho te abençoou, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. Vamos orar uns pelos outros. Deus abençoe a todos. E foi assim, irmãos, que a minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginei. Depois de tudo aquilo, eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em ninguém, que jamais teria paz no coração. Mas Deus, na sua infinita bondade, foi restaurando aos poucos cada pedaço que tinha sido quebrado. Não foi da noite para o dia, não. Foi passo a passo, como quando a gente aprende a andar de novo depois de uma queda feia. Os primeiros dias depois que voltei para a casa dos meus pais foram os mais difíceis. Eu acordava com um peso no peito, como se tivesse uma pedra em cima do coração. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, percebia tudo. Ela não falava muito, mas quando passava por mim, colocava a mão na minha cabeça e dizia baixinho, filha, Deus está no controle. Aquelas palavras, tão simples, eram como bálsamo nas minhas feridas. Meu pai, que sempre foi um homem sério, de poucas palavras, mas de muita sabedoria, certo dia me chamou no quarto dele. Eu entrei tremendo, achando que ia ouvir um sermão, que ele ia me dizer que eu tinha falhado como esposa. Mas não. Ele só segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse, Júlia, você fez o que tinha que fazer. Agora, a gente vai seguir em frente. Deus não abandonou você, e nós também não vamos. Aquilo me deu uma força que eu não tinha. Os irmãos da Comum também foram um grande apoio. Não teve fofoca, não teve julgamento. Teve oração. Teve abraço apertado. Teve irmãs que vinham na minha casa só para sentar do meu lado, sem precisar falar nada. Porque às vezes a gente não precisa de palavras, precisa de presença. E isso, irmãos, é o que faz a diferença na nossa irmandade. Não é só uma religião, é uma família. Com o tempo, eu comecei a entender que Deus não tinha me tirado daquele casamento para me deixar sozinha, mas para me mostrar que Ele era suficiente. Eu passei a participar mais das reuniões, a cantar os hinos com mais fé, a ouvir as palavras dos anciãos com mais atenção. E foi numa dessas noites, durante um culto de oração, que eu senti algo diferente. Não foi um sonho dessa vez, não foi uma visão. Foi uma certeza no coração, uma paz que eu não sentia faz tempo. Eu me lembro como se fosse hoje. O irmão que estava dirigindo a reunião pediu para quem quisesse orar se levantasse. Eu levantei sem pensar duas vezes.
E quando comecei a falar, as palavras saíram sozinhas. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Minha dor, minha vergonha, minhas dúvidas. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu quero ser livre. E ali, irmãos, ali eu senti que uma carga foi tirada de mim. Não foi mágica, não foi de repente. Mas foi real. Depois disso, as coisas começaram a mudar. Eu ainda tinha dias ruins, claro. Às vezes, uma música, um cheiro, uma lembrança vinha e eu sentia aquele aperto no peito de novo. Mas agora eu sabia o que fazer: orar, ler a palavra, buscar a Deus. Porque Ele é fiel. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente acha que não vai aguentar, Ele está ali segurando a gente. E foi assim que, aos poucos, Deus foi me mostrando que a minha história não tinha acabado. Que Ele ainda tinha planos para mim. Não planos de sofrimento, não. Planos de paz, de restauração, de uma vida cheia do seu amor. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi me guiando, mesmo quando eu não percebia. Ele fechou uma porta, sim, mas foi para abrir outras que eu nem sonhava que existiam. Eu aprendi que o amor dele não é como o amor dos homens. O amor dele não trai, não abandona, não decepciona. É um amor que cura, que restaura, que dá força para a gente seguir em frente. E se você está passando por algo parecido, irmão, irmã, eu quero te dizer: não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não tem mais jeito. Deus ainda tem um plano para você. Talvez não seja o plano que você sonhou, mas é o plano dele. E isso é melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Eu não sei o que Deus tem preparado para o seu futuro, mas eu sei que Ele é bom. E se Ele permitiu que você passasse por essa dor, é porque Ele vai usar isso para te abençoar ainda mais. Confie nele. Entregue tudo nas mãos dele. Porque no final, irmãos, só Ele pode nos dar a paz que a gente tanto precisa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E que a gente possa cada dia mais viver na presença dele, buscando a sua vontade acima de tudo. Se este testemunho tocou o seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras. Vamos orar uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil, não. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, pensando: será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter aguentado mais? Mas toda vez que essa dúvida vinha, eu abria a Bíblia, e parece que o Senhor mesmo colocava os versos na minha frente. Um dia foi Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Outro dia foi Jeremias 29, 11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E foi nessas palavras que eu me apeguei, irmãos. Porque quando a gente não tem mais forças, a palavra de Deus é o nosso sustento. Ela é água para a alma sedenta, é luz no caminho escuro. E eu precisava dessa luz, porque depois da separação, veio aquele vazio, aquela sensação de: e agora? O que eu faço? Mas o Senhor, na sua misericórdia, não me deixou sozinha. Ele colocou pessoas no meu caminho, irmãs da Irmandade que me ligavam só para saber como eu estava, que oravam por mim sem eu nem pedir. Uma delas, a irmã Maria, que já partiu para a glória, mas Deus a use muito enquanto esteve aqui, me disse uma coisa que eu nunca esqueci: filha, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Às vezes a gente não vê na hora, mas Ele está preparando a bênção. E foi assim, aos poucos, que eu comecei a enxergar as bênçãos que Deus estava me dando mesmo no meio da dor. Porque, irmãos, a gente sempre acha que bênção é só coisa boa, só alegria, só vitória. Mas às vezes a bênção está na lição que a gente aprende, está na força que a gente não sabia que tinha, está na paz que vem depois da tempestade. Eu aprendi a valorizar as pequenas coisas, um café da manhã com meu pai e minha mãe, que sempre foram meu porto seguro, as orações da minha avó, que mesmo com as mãos trêmulas, segura a Bíblia como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, os sorrisos das crianças da escola dominical, que não sabem o que é dor de adulto, mas que me ensinam todos os domingos o que é ter fé pura. E foi numa dessas manhãs de domingo, enquanto eu ajudava a arrumar a sala das crianças, que o irmão Paulo, um dos anciãos mais sábios da nossa comum, se aproximou e me disse: Júlia, Deus não te tirou daquela situação para te deixar parada. Ele tem uma obra para você fazer. Eu confesso que na hora me assustei, porque eu ainda me sentia tão frágil, tão pequena para qualquer obra. Mas ele continuou: não é questão de força, filha. É questão de disponibilidade. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aquelas palavras ecoaram no meu coração por dias.
E foi então que eu comecei a pedir a Deus: Senhor, se tu tens um propósito para mim, me mostra. Eu não quero ficar parada. Eu quero servir a ti, mesmo que seja nas pequenas coisas. E sabe, irmãos, Deus começou a abrir portas. Primeiro foi ajudar nas visitas aos enfermos, levar um pouco de conforto para quem estava passando por provações como eu passei. Depois foi participar dos cultos de oração, intercedendo por outras irmãs que estavam com o coração partido. E assim, sem eu perceber, Deus foi me curando através do serviço. Porque quando a gente olha para o próximo, a gente esquece um pouco da própria dor. Mas eu não vou mentir para vocês, não foi um caminho sem tropeços. Teve dia que a saudade do que eu pensei que teria apertava aqui no peito. Teve noite que eu sonhava com o passado e acordava com os olhos molhados. Mas toda vez que isso acontecia eu me ajoelhava e dizia: Senhor, eu entrego isso para ti. Eu não quero voltar atrás. Eu quero o que tu queres para mim. E sabe o que é engraçado? Quanto mais eu entregava, mais leve eu me sentia. Porque a gente acha que segurar a dor é força, mas na verdade, soltar é que é coragem. E foi nesse processo que eu conheci o irmão Daniel. Não, irmãos, não é um testemunho de casamento. Pelo menos não ainda, se for da vontade de Deus. Mas é um testemunho de como Deus restaura a confiança. Daniel é viúvo, perdeu a esposa há 2 anos numa doença rápida, e assim como eu, ele também carregava suas feridas. A gente se encontrou num culto de ação de graças, e o que mais me chamou a atenção nele não foi a aparência, não foi o jeito de falar, mas a paz que ele transmitia. Uma paz que só vem de quem já passou pelo fogo e saiu purificado. A gente começou a conversar depois dos cultos, sempre com respeito, sempre com temor a Deus. Nunca sozinhos, sempre em lugares onde outros irmãos estavam presentes, porque a gente aprendeu que o inimigo adora distorcer as coisas, e a gente não ia dar brecha para isso. E assim, devagar, com muita oração, a gente foi construindo uma amizade baseada em Cristo. Não tem pressa, não tem ansiedade, não tem aquela coisa de precisa ser já. Tenha confiança de que se for da vontade de Deus, Ele vai guiar. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos. Deus não desperdiça a nossa dor. Cada lágrima que a gente chora, Ele guarda num odre. Cada noite de insônia, cada oração desesperada, cada "Porque, Senhor?", Ele está ouvindo. E no tempo dele, não no nosso, mas no dele, Ele vai transformar tudo isso em algo lindo. Talvez não do jeito que a gente imaginou, mas do jeito que é melhor para a gente. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não vai superar, porque quem está em Cristo já é mais do que vencedor. E se você já passou por algo parecido e saiu vitorioso, não guarde isso para você. Compartilhe a tua história, porque pode ser que ela seja a luz que alguém está precisando para não desistir. Eu não sei o que o amanhã guarda para mim. Não sei se Deus vai me dar um novo lar, se vou continuar servindo como solteira, se vou ter filhos ou se vou adotar. Porque, irmãos, na comum a gente aprende que família não é só de sangue, é de amor e de fé. Mas uma coisa eu sei, Deus é fiel. E se Ele me tirou de um lugar, foi porque tinha algo melhor pela frente. Não algo melhor aos olhos do mundo, mas melhor aos olhos dele. E isso é o que importa. Então, se você está com o coração partido hoje, levanta a cabeça. Deus não te abandonou. Ele está ali do teu lado, esperando você estender a mão para Ele te levantar. Porque a mesma mão que acalmou a tempestade, que abriu o mar, que ressuscitou Lázaro, é a mão que vai te segurar e te guiar para fora desse vale. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e dê sabedoria aos que estão em dúvida. E que a gente possa, cada dia mais, viver de acordo com a sua santa palavra, porque só nela encontramos a verdadeira paz. Se este testemunho te tocou, compartilha. Se você conhece alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu dela, manda essa mensagem. E se você está precisando de oração, deixa nos comentários que os irmãos vão interceder por você. Porque a irmandade é assim, quando um chorar, todos choram, quando um se alegra, todos se alegram. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado ali. Porque quando a gente pensa que está no fim, é justamente quando Ele começa a agir de um jeito que a gente nem imagina. Eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter me revoltado, poderia ter dito: Deus, por que isso comigo? Mas não. Porque a palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E eu amo a Deus. Mesmo com dor, mesmo com lágrimas, mesmo com as noites em claro, eu não deixei de confiar nele. Foi difícil, não vou mentir. Teve dias que eu acordava e não queria sair da cama.
Teve dias que eu olhava no espelho e não reconhecia mais a mulher que eu era. Porque quando a gente confia em alguém, quando a gente entrega o coração, e essa pessoa pisoteia tudo isso, parece que a gente perde até a própria identidade. Mas foi nessas horas que a palavra do Senhor me sustentou. Foi nas madrugadas, quando eu me ajoelhava e chorava, que ele me falava: filha, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. E os meus pais, irmãos. Os meus pais. Eles não me julgaram, não me cobraram, não me disseram a gente já tinha te falado. Eles só me abraçaram e disseram: agora você vai ficar aqui conosco. A gente vai orar, vai jejuar, e Deus vai te restaurar. Porque na comum a família não é só sangue, é amor, é apoio, é um porto seguro quando o mundo desaba. Eles não me pressionaram para eu voltar atrás, não me disseram para dar outra chance. Eles só me lembraram que Deus tem um plano, e que às vezes a gente precisa passar pelo fogo para ser purificado, como ouro. E foi assim que, aos poucos, Deus foi sarando as minhas feridas. Não foi do dia para a noite, não. Foi devagar, como uma planta que precisa de água, de sol, de cuidado para crescer de novo. Eu comecei a participar mais das reuniões, a cantar os hinos com o coração, a ouvir os irmãos mais velhos dando seus testemunhos. E cada palavra, cada canção, cada oração era como um bálsamo na minha alma. Porque na comum, a gente não tá sozinho. Tem sempre um irmão para te estender a mão, uma irmã para te dar um abraço, um ancião para te orientar com a palavra de Deus. E sabe o que mais me surpreendeu? Que mesmo depois de tudo, Deus não me deixou amargurada. Ele tirou de mim aquele sentimento de vingança, aquele desejo de ver o outro sofrer, porque a palavra diz: não digas, eu lhe pagarei o mal. Espera no Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 20:22. E foi o que eu fiz. Não fui atrás de brigar, não fui atrás de expor, não fui atrás de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Deixei nas mãos de Deus. E hoje, olhando para trás, vejo que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Porque a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. E tem mais uma coisa que eu aprendi, irmãos, que às vezes a gente acha que o nosso maior medo é ficar sozinho, é ser abandonado. Mas não é. O maior medo deveria ser se afastar de Deus. Porque quando a gente tá com Ele, mesmo que o mundo todo nos vire as costas, a gente não tá sozinho. Mesmo que a gente perca tudo, a gente ainda tem Ele. E isso é tudo. Hoje eu posso dizer que estou em paz. Não porque as coisas voltaram a ser como eram antes, porque não voltaram e nem precisavam, mas porque Deus me deu uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem de saber que no final das contas tudo vai ficar bem. Porque aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E se você está passando por uma prova hoje, se está sentindo que não aguenta mais, se está com medo de amanhã, eu quero te dizer, Deus não te abandonou. Ele está ali do teu lado, mesmo que você não esteja sentindo. Mesmo que as lágrimas estejam te cegando, mesmo que a dor esteja te sufocando, Ele não te soltou. E Ele não vai te soltar. Porque a gente pode até não entender o porquê das coisas agora, mas um dia a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo fazia parte de um plano muito maior. Um plano de amor, de restauração, de vitória. Porque Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de milagres. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Então, levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, irmã. Não importa o que você está passando. Não importa quão fundo parece o poço, Deus está contigo. E se Ele está contigo, ninguém pode ser contra você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E que a gente possa cada dia mais viver na presença dEle, porque só nele a gente encontra a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro descanso. Se este testemunho te abençoou, compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu dela. Deixa nos comentários o que você achou, ouça mais testemunhos aqui no canal, e não esquece de se inscrever para receber mais mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado. Pelo contrário, era só o começo de uma nova caminhada, uma caminhada de restauração, de propósito, de uma fé ainda mais forte do que eu imaginava que poderia ter. Porque vejam só, depois que eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil. Não, não foi. Eu ainda acordava no meio da noite com aquele aperto no peito, com aquele medo de que tudo fosse um sonho, de que eu ainda estivesse presa naquela mentira. Mas a cada manhã, quando eu abria a Bíblia e lia as promessas de Deus, quando eu ouvia meu pai orando por mim na sala, quando minha mãe me abraçava e dizia: "Filha, Deus tem um plano para você", eu sentia uma paz que não vinha de mim. Era dele.
Era o Espírito Santo me fortalecendo, me dizendo: não tenha medo. Eu estou aqui. E foi nesse tempo que eu comecei a entender uma coisa muito importante: Deus não nos tira do fogo só para nos deixar queimados. Não. Ele nos tira para nos curar, para nos restaurar, para nos preparar para algo maior. Porque vejam bem, se eu tivesse ficado naquele casamento, se eu tivesse engolido tudo em nome de uma aparência, de o que vão pensar, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Eu não estaria livre. Eu não estaria vendo a mão de Deus agindo na minha vida de uma forma que eu nem merecia. Porque, irmãos, eu não merecia. Não merecia a traição, não merecia a dor, mas também não merecia a misericórdia que Deus teve comigo. Mas Ele é assim, Ele nos dá o que a gente não merece, porque o amor dele é maior do que os nossos erros, maior do que as nossas dores, maior do que qualquer coisa que o inimigo tente usar contra a gente. E foi aí que eu comecei a entender que Deus não só libera, como Ele também renova. Porque vejam só, depois de alguns meses, quando o meu coração já estava mais leve, quando eu já conseguia sorrir sem forçar, Deus começou a falar comigo de uma forma que eu não esperava. Não foi em sonho dessa vez, não. Foi na quietude do meu quarto, foi na voz do meu irmão na congregação, foi na palavra que o ancião falou num culto que parecia que era só para mim. E Deus começou a me mostrar que eu ainda tinha um propósito, que aquilo tudo não tinha sido em vão, que Ele podia usar até as minhas cicatrizes para abençoar outras pessoas. Porque, irmãos, Deus não desperdiça a nossa dor. Ele a transforma. Ele a usa para que a gente possa estender a mão para alguém que está passando pelo mesmo vale escuro e dizer: eu sei como é. Mas tem saída. Tem luz no fim do túnel. Tem um Deus que não te solta. E foi assim que pouco a pouco eu comecei a me envolver mais na obra. Não por obrigação, não. Mas porque o meu coração estava cheio de gratidão. Comecei a ajudar nas reuniões das irmãs, a visitar as enfermas, a orar com quem chegava desesperado na congregação. E cada vez que eu via um sorriso no rosto de alguém depois de uma oração, cada vez que uma irmã me abraçava e dizia: obrigada, você não sabe como isso me ajudou. Eu sentia que Deus estava me dizendo, viu? Eu te preparei para isso. Eu não te deixei sozinha. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza: Deus não só me tirou do lamaçal, como Ele me colocou numa rocha firme. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu tenho a certeza de que não importa o que venha pela frente, Deus está no controle. E se Ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo, foi porque Ele sabia que eu ia sair mais forte, mais próxima dEle, mais preparada para servir. Porque vejam só, a nossa fé não é para os momentos fáceis. Qualquer um louva a Deus quando tudo tá bem. Mas é nos vales, é nas tempestades, é quando a gente não enxerga a saída, que a gente descobre o tamanho do nosso Deus. E eu descobri, irmãos, eu descobri que Ele é fiel, que Ele cumpre o que promete, que Ele não mente. E hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor, eu vejo libertação, eu vejo graça, eu vejo um Deus que nunca me abandonou, mesmo quando eu pensei que estava sozinha. Porque, irmãos, Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu que nunca ia nos deixar lutar sozinhos. E isso faz toda a diferença. Então, se você está passando por uma prova hoje, se você está sentindo que não aguenta mais, se você está pensando em desistir, eu quero te dizer uma coisa: não desista. Não solta a mão de Deus. Não deixa o inimigo te convencer de que não tem jeito. Porque tem jeito sim. Deus faz jeito. Ele faz milagres onde não tem esperança. Ele restaura o que foi quebrado. Ele seca as lágrimas que ninguém vê. E se você não acredita em mim, acredita nele. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Deus que abre o mar, que faz o sol parar, que ressuscita os mortos. E se Ele fez tudo isso, Ele pode mudar a sua história também. Então, levanta, irmão. Levanta, irmã. Deus não acabou contigo. Pelo contrário, Ele está só começando a escrever a melhor parte da sua história. E essa parte, eu garanto para vocês, vai ser de vitória. Vai ser de restauração. Vai ser de um testemunho tão lindo que você vai querer contar para todo mundo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus nunca falha. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que a gente possa, cada dia mais, confiar nele, porque quem confia no Senhor nunca fica decepcionado. Se este testemunho tocou o seu coração, deixa aqui nos comentários o que você sentiu. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu dela. E não esquece de se inscrever no canal para receber mais mensagens de fé, de esperança, de vitória, porque a gente precisa se alimentar da palavra todos os dias. Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não só vê as nossas lágrimas, como Ele as guarda num odre, como diz a sua palavra.
Cada gota de dor, cada noite de choro, cada oração feita em segredo, nada se perde aos seus olhos. Porque Ele é o Pai que não dorme, que não cochila, que não se esquece dos seus filhos. Mesmo quando a gente acha que tá sozinho, que ninguém entende, que ninguém vê, Ele tá ali quietinho trabalhando nos bastidores da nossa vida, preparando a nossa saída, a nossa libertação, a nossa vitória. E foi nesse tempo de prova que eu entendi uma coisa muito importante. Deus não tira a gente do fogo, mas Ele entra no fogo com a gente. Não foi fácil não. Teve dias que eu acordei e não tinha força nem para levantar da cama. Teve noites que eu olhava pro teto e perguntava, Senhor, até quando? Mas sabe o que Deus me respondia? Não com palavras, não com vozes, mas com uma paz que só quem já passou por isso sabe o que é. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas que vem dele. Uma paz que diz, confia, eu tô no controle. E foi nessa confiança que eu comecei a me levantar. Não de uma vez, não do dia pra noite, mas aos pouquinhos. Como aquele homem que estava paralítico há 38 anos e Jesus perguntou, queres ser curado? João 5:06. Às vezes a gente até quer, mas tem medo. Medo de mudar, medo de sair da zona de conforto, mesmo que esse conforto seja um poço de dor. Mas quando a gente diz sim, para Deus, mesmo com medo, mesmo tremendo, Ele faz o resto. Ele estende a mão e nos levanta. E foi assim que eu comecei a reconstruir a minha vida. Não foi fácil não. Teve gente que falou, coitada, agora vai ficar sozinha, sem ninguém. Mas sabe o que eu descobri? Que melhor sozinha com Deus do que acompanhada sem Ele. Porque quando a gente tá com Deus, a gente nunca tá sozinho. Ele é o nosso companheiro, o nosso conselheiro, o nosso tudo. E foi nele que eu me apeguei. Os meus pais, que sempre foram um porto seguro, me abraçaram e disseram, filha, a gente tá aqui. Deus vai te dar forças. E eles tinham razão. Porque Deus não só deu forças, Ele deu direção. Ele abriu portas que eu nem sabia que existiam. Ele colocou pessoas no meu caminho que me estenderam a mão sem pedir nada em troca. E foi assim que eu comecei a ver que às vezes, Deus fecha uma porta para abrir uma janela tão grande que a gente nem consegue enxergar o tamanho da bênção que tá por vir. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, Deus não só me tirou do lamaçal, como colocou os meus pés sobre a rocha. Salmo 40:2. Hoje eu tenho um trabalho que me sustenta, tenho a minha família ao meu lado, tenho a paz no coração. E o mais importante, tenho a certeza de que se Deus foi fiel comigo, Ele vai ser fiel com você também. Porque a gente serve a um Deus de restauração. Ele não só sarou as minhas feridas, como transformou as minhas cicatrizes em testemunho. Hoje eu não tenho vergonha de contar o que passei, porque eu sei que se a minha história puder ajudar pelo menos uma pessoa a não desistir, então valeu a pena cada lágrima, cada dor, cada noite em claro. E é por isso que eu tô aqui hoje, falando pra vocês, não desista. Não desista do seu casamento se ainda tem jeito. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Mas, acima de tudo, não desista de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. Mesmo quando você achou que estava perdido, Ele estava ali segurando a sua mão, esperando você olhar para Ele e dizer, Senhor, eu confio em Ti. E se você está passando por uma luta hoje, se está sentindo que não aguenta mais, eu quero te dizer uma coisa, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem uma saída. Pode ser que você não esteja vendo ainda, pode ser que tudo esteja escuro, mas lembra daquela história do profeta Elias? Quando ele estava escondido na caverna, Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo, Deus estava no murmúrio suave. Reis 19:12. Às vezes a gente tá tão desesperado procurando um milagre estrondoso que esquece de ouvir a vozinha mansinha de Deus dizendo, filho, eu tô aqui, confia em mim. Então, irmão, irmã, hoje eu te convido, para de olhar pro tamanho do seu problema e começa a olhar pro tamanho do seu Deus. Porque Ele é maior, Ele é mais forte, Ele é aquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. E se você tá precisando de uma palavra de fé hoje, se tá precisando de um empurrãozinho para continuar, eu quero orar por você agora. Fecha os olhos comigo e repete depois de mim. Senhor Jesus, eu venho perante o Teu trono hoje com o meu coração nas mãos. Eu não tenho todas as respostas, eu não vejo o caminho, mas eu confio em Ti. Eu entrego as minhas dores, as minhas lutas, os meus medos, e peço que o Senhor tome conta. Dá-me forças para continuar. Dá-me fé para acreditar que o Senhor está agindo, mesmo quando eu não vejo. E acima de tudo, Senhor, me enche do Teu Espírito, para que eu possa ouvir a Tua voz e seguir os Teus passos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se essa oração tocou o seu coração, deixa um amém nos comentários.
Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu dela. E não esquece, a sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo as melhores páginas. Pode ser que hoje esteja difícil, pode ser que hoje esteja doendo, mas amanhã você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena confiar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele guarde os seus lares, os seus filhos, os seus sonhos. E que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele, porque quem vive para Deus, nunca vive em vão. Até a próxima, se Deus quiser. E que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.